Estabeleça o que é prioridade na sua vida. Deus, a pessoa que você escolheu para viver com você, seus filhos, e depois é o resto. Se tudo aqui estiver bom, você vai ter força para o resto. E quando eu digo resto, é o trabalho, é o empreendedorismo, é o pensar fora da caixa, é o fazer o que ninguém faz, é descobrir o seu propósito e trabalhar todo dia por ele até você se orgulhar. Não pare enquanto você não se orgulhar de você, da sua trajetória e do que você tem feito. Existe um momento na vida de todo mundo em que algo começa a incomodar de verdade. Não é um incômodo pequeno, não é só um pensamento rápido que passa pela cabeça. É uma sensação pesada que aparece quando você para um segundo e olha para a própria vida com honestidade. E nesse momento você percebe uma coisa difícil de aceitar. Você não pode viver assim para sempre. Talvez isso aconteça quando você encontra alguém que cresceu junto com você e vê onde essa pessoa chegou. Talvez aconteça quando você percebe que os anos estão passando e muita coisa que você prometeu para si mesmo ainda está parada no mesmo lugar. Talvez aconteça quando você olha para o espelho e sente que está vivendo muito abaixo do que realmente poderia. No começo, você tenta ignorar. Todo mundo faz isso. Você se distrai, arruma desculpas, diz para si mesmo que ainda tem tempo, que amanhã começa, que no mês que vem você organiza tudo. Mas lá no fundo, você sabe que está empurrando um problema que não vai desaparecer sozinho. Porque viver no automático pode até funcionar por um tempo. Você acorda, faz o básico, passa o dia distraído, volta para casa, consome qualquer coisa para ocupar a mente e dorme. E no dia seguinte repete tudo de novo. Parece confortável, parece seguro. Mas tem uma coisa que muita gente não percebe. Esse tipo de vida cobra um preço silencioso. O preço é acordar um dia e perceber que anos passaram e quase nada mudou. É perceber que você tinha energia, ideias, capacidade, mas deixou tudo guardado, porque parecia difícil demais tentar, difícil demais se comprometer, difícil demais correr o risco de falhar. Muita gente vive assim durante anos, alguns durante décadas, mas chega um ponto em que isso começa a pesar, porque você começa a enxergar exemplos ao seu redor, pessoas que não eram mais talentosas que você, mas decidiram agir, pessoas que começaram do mesmo lugar, mas escolheram não ficar paradas. E aí surge uma pergunta desconfortável: por que eles avançaram e eu continuei aqui? A resposta quase nunca é agradável, porque na maioria das vezes não foi falta de oportunidade. Foi falta de decisão, falta de consistência, falta de coragem para enfrentar o processo. Existe um momento em que essa realidade bate forte. Pode ser depois de perder uma oportunidade importante. Pode ser depois de cometer o mesmo erro várias vezes. Pode ser quando você percebe que está cansado de repetir a mesma história. E nesse momento, algo muda. Você começa a perceber que continuar do mesmo jeito não é mais uma opção. Não porque alguém mandou, não porque alguém cobrou, mas porque algo dentro de você finalmente acordou. É como se durante anos você estivesse segurando uma porta fechada. Do outro lado, existe potencial, capacidade, ambição. Mas abrir essa porta exige esforço, exige disciplina, exige aceitar que o caminho não vai ser fácil. E por muito tempo, você preferiu deixar essa porta fechada? Não porque você não tivesse capacidade, mas porque sabia que quando abrisse, teria que encarar trabalho de verdade. Só que chega uma hora em que continuar parado começa a doer mais do que tentar. Você começa a perceber que viver no modo confortável não é tão confortável assim, porque no fundo, você sabe que poderia estar fazendo mais, poderia estar crescendo mais, poderia estar construindo algo real. E quando essa consciência aparece, ela não vai embora facilmente. Você começa a sentir um tipo diferente de urgência. Não é ansiedade vazia, é clareza. É perceber que o tempo não está parado
esperando você decidir. A vida continua andando. Enquanto você pensa, os anos passam. Enquanto você hesita, outras pessoas estão aprendendo, evoluindo, acumulando experiência. E não é que elas sejam especiais, elas apenas tomaram uma decisão que muita gente evita: parar de fugir da própria capacidade, porque enfrentar o próprio potencial dá medo. Quando você decide tentar de verdade, não existe mais desculpa confortável. Se você tentar e falhar, a responsabilidade é sua. Se você tentar e conseguir, a responsabilidade também é sua. E assumir esse peso assusta muita gente. Mas aqui está boa a verdade, que pouca gente fala claramente. Viver abaixo do que você é capaz também tem um peso enorme, só que é um peso silencioso. Ele aparece como frustração, como sensação de desperdício, como aquela pergunta que volta de vez em quando: e se eu tivesse tentado? Você não pode viver assim para sempre. Não pode continuar adiando a vida que sabe que deveria estar construindo. Não pode continuar repetindo hábitos que te mantêm no mesmo lugar. Não pode continuar aceitando uma versão pequena de si mesmo só porque ela parece mais confortável no curto prazo. Existe algo dentro de você que sabe disso. Sabe que dá para ir mais longe. Sabe que dá para fazer melhor. Sabe que existe uma versão sua que ainda não foi explorada. Mas essa versão não aparece com um desejo fraco. Ela aparece quando você decide parar de aceitar mediocridade na própria vida. E isso começa com uma escolha simples e brutalmente honesta: parar de fugir. Parar de fugir do esforço. Parar de fugir da disciplina. Parar de fugir das responsabilidades que você sabe que precisa assumir. Porque ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém pode desenvolver seu potencial por você. A pergunta não é se você tem capacidade. A pergunta é se você está disposto a pagar o preço para usar essa capacidade. O dia em que você decide responder essa pergunta com ação é o dia em que sua vida realmente começa a mudar. Talvez não seja fácil, talvez você caia várias vezes no processo, talvez leve mais tempo do que gostaria, mas existe algo poderoso em finalmente decidir que não vai mais viver no piloto automático, porque quando você escolhe crescer, mesmo que seja um passo de cada vez, a vida ganha um sabor diferente. O esforço passa a ter sentido, o progresso começa a aparecer e aquela sensação de estar desperdiçando o potencial começa a desaparecer. Então escuta bem isso. Você não pode viver assim para sempre e, no fundo, você já sabe disso. A única pergunta que resta agora é: em que momento você vai decidir mudar isso? Porque o tempo não negocia com ninguém. Ele não diminui a velocidade porque você ainda está pensando no que fazer. Ele não espera você se sentir pronto. Ele simplesmente passa dia após dia, ano após ano. E enquanto ele passa, duas coisas podem acontecer. Ou você começa a construir algo que realmente te move para a frente, ou você continua exatamente no mesmo lugar, só que mais velho. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Daqui a 5 anos você vai chegar em algum lugar. A pergunta não é se você vai chegar, a pergunta é onde. E esse lugar é definido pelas decisões que você toma agora, nos dias comuns, nos dias sem emoção, nos dias em que ninguém está te empurrando. Muita gente imagina que mudança acontece em um grande momento dramático, uma virada gigantesca, uma decisão explosiva, algo cinematográfico. Mas na vida real, não é assim. Na vida real, a mudança começa silenciosa. Começa quando você decide parar de repetir as mesmas escolhas que te mantêm preso. É quando você decide acordar um pouco mais cedo para organizar sua vida. Quando decide treinar mesmo sem estar animado. Quando decide aprender algo, em vez de passar mais uma noite apenas distraído. São escolhas pequenas, quase invisíveis no começo. Mas quando elas se repetem todos os dias, elas começam a transformar tudo. Pensa em alguém que planta uma árvore. No primeiro dia, não parece que aconteceu nada.
No segundo dia também não. Durante semanas parece que o solo continua igual, mas debaixo da terra as raízes estão crescendo. Se a pessoa parar de cuidar porque não está vendo resultado, a árvore nunca aparece. A sua vida funciona do mesmo jeito. Você pode continuar tratando seu potencial como algo que talvez um dia você use, ou pode começar a agir como alguém que decidiu levá-lo a sério, porque existe uma diferença enorme entre quem sonha e quem decide. Quem sonha fala sobre possibilidades, quem decide cria rotina. Quem sonha imagina o resultado, quem decide suporta o processo. E o processo muitas vezes não é glamouroso, ele envolve repetição, envolve dias em que você não tem vontade, envolve esforço que ninguém percebe, mas é exatamente isso que constrói algo real. E chega um momento em que você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você parou de viver no piloto automático. Você começou a dirigir a própria vida. Agora deixa eu ser direto com você. Se nada mudar, daqui a alguns anos, você pode acordar com a mesma frustração que sente hoje, só que maior. A sensação de que poderia ter feito mais, poderia ter tentado mais, poderia ter sido mais. Mas também existe outro cenário. Um cenário onde você decide que hoje é o dia em que a história começa a virar. Não porque você está perfeitamente preparado, não porque todas as condições estão alinhadas, mas porque você finalmente entendeu que continuar parado custa caro demais. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar, precisa escolher uma direção, precisa parar de esperar aquele momento perfeito que nunca chega. Porque no final das contas, a vida não recompensa quem apenas pensa em mudar. Ela responde a quem começa a agir. Então levanta a cabeça e encara essa verdade de frente. Você não pode viver assim para sempre. Não pode continuar aceitando menos do que sabe que pode construir. Não pode continuar adiando a versão mais forte, mais disciplinada e mais determinada de si mesmo. Essa versão existe. Ela sempre existiu. A diferença entre quem descobre isso e quem passa a vida inteira se perguntando "e se?" é uma decisão. A decisão de começar agora. Então, faça essa pergunta para si mesmo. Se não for agora, quando? Porque o tempo já está correndo e a sua vida está esperando você finalmente assumir o controle dela.